Bom dia, Portugal, bom dia, Brasil. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua temporada surpresa de celebridades secretas de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar aqui com a nossa coluna internacional. A ativista lésbica lendária, a Phyllis N. Lyon, morreu em São Francisco em casa, tranquilamente, não foi de coronavírus nem de nada, aos 95 anos. E ela e a esposa dela são bem conhecidas por terem sido as primeiras mulheres a se casarem em São Francisco, em 2004. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o casamento. Só que aconteceu um problema no casamento delas, porque foi. A Suprema Corte liberou, e aí, tipo assim, no dia, logo depois, o prefeito da cidade de São Francisco, na época, que era o Gavin Newsom, ele casou elas. Foi uma cerimônia super rápida, brincava que foi tipo 4 minutos e pronto, estava casada. Só que aí o casamento foi anulado, porque parece que não tinham seguido todos os ritos e tudo mais certinho, e tinha sido imediatamente. E lá nos Estados Unidos eles têm as coisas de a Suprema Corte libera um negócio, só que aí o Estado tem que votar essa lei que mudou a partir da Suprema Corte e tal, pelo fato dos estados terem autonomia, né, dentro de seu território. E aí em 2008 elas casaram de novo com o Nilson, de novo presidindo, e dessa vez deu tudo certo, tudo tranquilo. Só que, super triste, o prefeito, que ele era um prefeito super a favor da comunidade LGBT, ele faleceu logo depois, na época, mas isso foi uma coisa que deu notícia na época. A Phyllis, ela era bem conhecida por ter sido uma das primeiras militantes muito fortes lésbicas nos Estados Unidos, e inclusive ela cofundou a Daughters of Billets, que era a primeira organização de civil rights lésbicos nos Estados Unidos. Ela ajudava a editar e organizar a revista The Ladder, que foi a primeira publicação direcionada a mulheres lésbicas nos Estados Unidos. E várias das pessoas, né, militantes dos Estados Unidos, estão mandando várias mensagens de homenagem para ela. Inclusive a Nancy Pelosi, ela tinha convidado já a Phyllis a comparecer à Casa Branca numa conferência sobre o envelhecer, né, e como envelhecer bem. Então, todas essas pessoas aí prestando suas homenagens a Nancy, a gente também, obrigado a ela pela luta e descanse em paz. Continuando na nossa letrinha L, aí da sigla, a gente vai para o primeiro escândalo do dia. Porque hoje o internacional só tem escândalo, gente, basicamente. Que é o seguinte, Ron da Chimes isso aqui hoje. Bastante. Não sei se vocês se lembram de um negócio que rolou em 2019 ou 2018, que foi o primeiro crime cometido no espaço. Lembram dessa tour? Nossa, eu não lembro. Que foi o seguinte, uma esposa, no caso, no momento ex-esposa, de uma astronauta da NASA, a esposa que estava na Terra era a Summer Warden, e ela tinha alegado que a Anne McClain, que é uma astronauta da NASA, tinha tentado invadir a conta da Summer Warden, a conta bancária, diretamente do espaço. Tipo, ela estava na estação espacial e invadiu a conta dela de lá. E aí que essa semana tivemos um turn of events. Porque depois de ter a Anne McClain voltou pra Terra e tal, tão estranho falar isso, né? Mas ela voltou pra Terra, e aí teve toda a parte jurídica e tal, e a Anne McClain foi absolvida das acusações. Agora, em retorno, a Anne McClain está processando a Summer Warden, porque é o seguinte, durante o julgamento, a Summer aparentemente escondeu informações essenciais da justiça. Informações essas que seriam o fato de que a conta foi aberta pelas duas, ela teoricamente falava que era uma conta dela, e que a McClain, no momento em que ela teria acessado a conta, as duas ainda eram as donas da conta, do tipo, a McClain não tinha sido tirada da conta, logo, não tem problema nenhum que ela acesse a conta, ainda que elas estejam passando por um processo de separação. A McClain, inclusive, no julgamento, assumiu de que ela tentou, sim, entrar na conta, mas, tipo, entrou para ver se estava tudo bem, e que ela não sabia que isso era uma coisa teoricamente proibida, porque a conta era das duas. Então, aconteceu isso aí, e agora é o contrário. Então, é o crime que... O crime, na verdade, não ocorreu no espaço, mas sim na Terra, como todos os outros.
Então ainda não temos o primeiro crime no espaço. Vamos aguardar. Ah, que triste. Pois é, que barra, né? Provavelmente vai ser a RuPaul. Ela vai fazer fracking na Vai fazer Lua. fracking na Lua, Alguma exatamente. coisa assim. Agora, indo para a Europa, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, ele está tentando passar uma lei que teoricamente iria banir vários dos direitos de pessoas transgênero. A medida dele é obrigar com que nos registros civis das pessoas troque a parte de gênero por sexo ao nascimento, que significaria, abre aspas, o sexo biológico baseado em características sexuais primárias e cromossomos. Ou seja, se essa lei passar, teoricamente as pessoas transgêneros sempre teriam que ter masculino ou feminino nas suas identidades, né, nos seus documentos, ainda que isso não bata com o que elas se identificam hoje. O Orbán, ele é primeiro-ministro da Hungria desde 2010. Alguma alerta acendendo? Os Estados Unidos está falando que isso é ditadura? Não, né? Ah, é, na Europa. Enfim, ele é ministro desde 2010 e essa última semana agora que passou foi votado para que ele continue sendo ministro até que toda a confusão de coronavírus passe. Ou seja, esse senhor vai continuar sendo o primeiro-ministro. O Parlamento Europeu já está se manifestando contra isso, principalmente o Mark Engel, que é um dos membros e que é do Partido Socialista Trabalhador de Luxemburgo, dizendo o seguinte: esse movimento é intencionalmente para silenciar a comunidade trans. Ele procura apagá-los e negá-los a existência. Apesar de a Europa já estar bem puta com isso, e vários dos comissários da União Europeia já estão tentando lutar contra essa lei, 34% das pessoas na Hungria, de acordo com uma pesquisa feita por lá, suportam essa lei. Ou seja, boa sorte aí para as pessoas trans da Hungria, porque parece que a coisa está feia e aparentemente não vai melhorar por enquanto. Só um detalhe, vamos lembrar que mesmo assim, mesmo com esse apontamento que o Telo fez que corresponde à realidade, a Hungria está na União Europeia. Ah, sim, a Rússia e a Alemanha também. Apesar dos primeiros ministros e presidentes não mudarem faz uns 30 anos. Mentira, vai, 10, mas ainda assim. Enfim, e continuando em escândalos, mas agora a gente indo para um escândalo menor. Vamos colocar assim. Vocês conhecem o modelo plus size Michael McCauley? Não. Ele é um ursinho aí que é bem conhecido. Esses modelo plus size, que é tipo assim, é um cara bombado que tem uma gordurinha a mais. E veste um 48, 50 no Exato, máximo. esse mesmo. Há um tempo atrás, tinham vazado vários comentários racistas que ele já tinha feito nas redes sociais, inclusive debochando do movimento Black Lives Matter, que é um movimento bem conhecido nos Estados Unidos contra a repressão policial contra as pessoas negras. E aí a coisa começou a crescer, e aí que, logo após ele estrear uma campanha nova com a Abercrombie Fitch, né, Ou aquela seja, marca, só fica pior. só né? fica pior. Ele tinha estrelado a campanha Face Your Fears, da Abercrombie Fitch, e aí acabou que logo depois que saiu essa campanha, ele foi simplesmente chutado para fora da marca. A marca finalizou o contrato com ele e, obviamente, é por conta dessa polêmica toda. Nas redes sociais dele, principalmente no perfil do Instagram, ele posicionou da seguinte forma, abre aspas, aquelas ofensas não representam a pessoa que sou hoje, disse. Porém, ele só falou isso, tipo, 2 semanas depois que a coisa já tinha tomado um tamanho gigante. Ou seja, depois que ele já tinha sido demitido. Não, ele foi demitido agora, mas ele demorou, tipo, 2 semanas pra falar, ou seja, a pessoa que ele é hoje demorou 2 semanas pra lembrar que ela não é mais racista. Então. Ele é tão escroto que a Abercrombie Fitch não o quis. Então isso diz muito Isso respeito. diz bastante, na verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tô aqui no post que ele fez no Instagram e ele disse que, eu gostaria de falar. I want to address. Eu amo porque, tipo, quando a pessoa começa uma mensagem com I want to address tal, você espera o quê? Um texto. Tipo, um texto, um parágrafo, um textão ou o que seja. Mas, assim, um discurso. É assim,
I want to address, eu quero falar sobre os comentários que foram recentemente recuperados de alguns anos atrás. Eles não tinham a intenção de serem nocivos. Percebo agora quão insensíveis eles são, e peço desculpas pelo dano que causaram. Obrigado, Mike. Oh, uau. Uau. Statement. Só não foi pior porque ele não usou "peço desculpa a quem se sentiu ofendido". Pelo menos- clássico, né? Pelo menos ele não usou isso. Ele depois postou um vídeo de 6 minutos que eu não vou assistir, obviamente, nesse momento. Mas quem quiser aí procurar o nome dele, no Instagram dele tem um vídeo de 6 minutos, chamado My Apology. Inclusive, eu fui procurar fotos pra ver quem era. É de fato um rapaz bastante bonito, mas assim, ele é grande e forte. Ele não é uma pessoa gorda. Eu não entendi por que ele é considerado um modelo plus size. Porque ele não tá passando fome igual os outros modelos. É porque assim, Rodrigo, se você não é musculoso e magro, automaticamente você é plus size. Ah, tá. Entendi. Você Você nunca não viu viu aquela a- modelo, a modelo plus size da Victoria's Secret? Que você Aham, olha pra aham. ela e fala, E na verdade, Entendi. ela só tem o quadril maior do que as outras. Sim. Pois é. Que é uma coisa, tipo, comum. É As uma pessoas coisa, eu terem diria, quadris. humana. Humana, as pessoas terem os quadris diferentes, de tamanhos diferentes, mas aparentemente no mundo das modelos isso não existe. Então, uau! Ela é diferente, ela é plus size. Oh well. Esse é o critério. Para terminar, então, a nossa sessão de sommelier de escândalos do Notícias Quebrando de hoje, nós vamos falar sobre o Ezra Miller. Pessoas que assistiram Vantagem de Ser Invisível lembram dele, e pessoas que acompanham os filmes do DCU também sabem quem ele é. Ele é o atual Flash do universo cinematográfico da DC. No último dia 5, ele voltou aí a ser alvo de polêmica. Eu digo voltou porque quando ele se assumiu não binário, isso foi considerado uma polêmica. Mas tipo, enfim. Mas essa é uma polêmica de fato. Começou a circular um vídeo dele em que uma fã chega pra ele meio que brincando do tipo, eu conseguiria te derrotar numa cena de luta. E ele muito doido, você quer lutar? Então vamos lutar. Eu assisti o vídeo, na verdade. Vamos lutar. E aí ele começa, tipo, a estrangular a menina e joga ela no chão, tipo, a sério. E as pessoas em volta começam a ficar preocupadas do tipo, pera, você tá fazendo isso de verdade? Para com isso e tudo mais. E obviamente que isso não pegou bem, afinal Ezra, que se diz e é encarado como um ativista LGBT em Hollywood, e eu tô fazendo aspas com os meus dedos no ar, obviamente que isso pegou muito, muito mal, porque claramente a fã dele estava brincando e ele agrediu ela. É basicamente isso. Ele agrediu ela de verdade. Oi. Muitos fãs se declararam decepcionados. Teve uma pessoa que postou aqui uma foto como se tivesse levado uma facada nas costas. Porque gostava muito do Ezra Miller. Não acredito, me sinto traída e tudo mais. E aí as pessoas já estavam usando, inclusive, o termo cancelamento para se referir ao Ezra Miller. Até o fechamento desta edição do Notícias Quebrando, não tivemos nenhuma declaração do próprio Ezra Miller sobre o ocorrido. Mas isso pegou muitíssimo, muitíssimo mal. Vamos ver no que isso dá e se de fato, quando uma pessoa assinalada homem ao nascer, nesse caso, agride uma mulher, se a carreira dele realmente sofre algum dano. A saber, a acompanhar. Narrador diz no fundo, não. Enfim, a editoria de escândalos acabou, tá, gente? Pode todo mundo respirar, segurar os gasps. Se bem que no Greg Race nós vamos ter um gasp, mas é um gasp diferente. A última notícia internacional que nós temos aqui é, na verdade, uma notícia boa, interessante. Um clube de sexo gay de Londres, chamado Jamie HP, resolveu, depois de fechar, as suas instalações por causa das medidas de contenção do coronavírus, decidiu levar as suas festas semanais para a internet. Eles então fizeram 2 edições grátis piloto no final do mês de março, nos últimos dias de março, e o resultado foi impressionante. Segundo os gerentes do JMHP,
Normalmente, na casa em si, né, num atendimento normal, sem coronavírus, 150 clientes comparecem a uma festa que acontece todo sábado chamada SBN, Stark Bollock Naked, que é tipo uma gíria para dizer que você tá tão pelado que as suas bolas estão à mostra. É uma coisa basicamente assim. E normalmente 150 pessoas comparecem a essa festa em média. Na primeira edição piloto online, 400 pessoas participaram, num modelo que consiste em: a casa tem uma plataforma específica de vídeo, como se fosse uma videoconferência, claro, em que as pessoas que participam da festa ficam aí com seu feed de vídeo, todas peladas, algumas sozinhas, outras acompanhadas, todo mundo ali compartilhando aquele momento. A casa então faz a produção disso, tem um feed com um DJ que faz a música e a sonorização do bafo todo, e também alguns performers, tanto de strip quanto de sexo ao vivo, e todas aquelas pessoas estão ali compartilhando esse momento e tudo mais, cada uma na sua casa. No segundo final de semana de testes, o número pulou para 3.000 pessoas. Uau. E então, eles resolveram arranjar um jeito de monetizar tudo isso, porque isso custa dinheiro para casa, toda a estrutura online, principalmente, mas também as pessoas que estão trabalhando nisso, né, por trás das câmeras. E a partir do último final de semana, eles resolveram, então, levar todas as festas semanais, que são 4, para ter uma grande estreia aí no final de semana da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Olha só que propício. Eu acho bafo. Eu achei muito bafo. Então, eles estão oferecendo um ticket para ter acesso aos 4 dias de festa online por 5 libras. E se você quiser comprar as festas individuais, cada uma custa 2 libras. Olha, Eu achei super honesto o preço. achei bem ok. Tirando que aqui pra gente 5 libras é R$40. 4 Mas, enfim. 4.000 reais. É... E por que eles estão a fazer essa cobrança? Porque, graças à presença de 3.000 pessoas na segunda transmissão piloto, eles perceberam que eles iam precisar de uma estrutura de internet, não é, principalmente, muito melhor do que aquela que elas tinham antes. Mesmo porque, com pessoas pagantes, você tem várias questões aí do tipo, eu paguei e não consegui me conectar. Enfim, como vai funcionar então dessa forma? E aí é que isso me deixou muito intrigado. Eles abrem a festa, todo mundo escuta o DJ e todo mundo vê o feed de vídeo da casa, ou seja, os performers de sexo, apresentadores, né, e tudo mais. E aí as pessoas podem se reunir em salas, como se fossem os quartos ou dark rooms que existem na própria boate, e cada sala comporta mais ou menos 500 pessoas. Então as pessoas podem se organizar ali por interesses de fetiche, de casais, de sexo em grupo, essas coisas, e elas vão circulando por essas salas, e todo mundo vê shows, e todo mundo vê DJs, e a única obrigatoriedade é que você tem que se mostrar sempre, porque afinal você tá ali vendo outras 3.000 pessoas se mostrando, não é justo, não seria justo que você também não tivesse um feed de vídeo. A maioria das festas exige a presença completamente nu das pessoas, em nudez total, mas tem uma festa específica, que é a festa de domingo, que pode ser com roupa de baixo, né? Underwear. Algum tipo de jockstrap ou cueca, coisas assim. Então, assim, eles estão mantendo as pessoas entretidas, estão mantendo o público que eles já têm, conquistando novas pessoas, e a expectativa é que depois de tudo isso, dessa questão toda do coronavírus, que de fato o público da casa, mesmo física, aumente depois dessa campanha toda das festas virtuais. Eu achei uma solução absolutamente incrível. Não sei vocês. Eu super participaria. Real oficial. Super Eu acho participaria. legal também. Mas que mundo vivemos, né? A louca. A parte interessante é que eles estão incluindo, obviamente, na comunicação dessas festas e na própria festa, os lembretes em relação aos cuidados que se deve tomar em relação ao coronavírus, já que a situação no Reino Unido é periclitante nesse sentido. Então, parabéns aí pro Jamie HP. Para quem estiver interessado, afinal é uma festa virtual, então dá para acessar do mundo inteiro. Se você tem aí 2 libras ou 5 libras ou 50.000 reais sobrando para acessar a festa, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Arrasou. Internet quebrando barreiras, igual fez em 2000.
É como já diria o Gilberto Gil, né? Eu quero entrar na rede, fazer o meu website. E criar minha homepage. E o meu servidor de streaming, ou sei lá. Enfim, vamos agora então para o Boletim Drag Race, o seu drops virtual de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E vamos agora para uma bomba. Acabamos de ser impactados no dia de hoje, 10 de abril, dia em que estamos gravando, pela notícia que, dia 24 de abril, estreia aí mais um produto da franquia Drag Race, que eu acho que ninguém nem lembrava que ia acontecer, Que tinha sido anunciado. que é o Secret Celebrity Drag Race. Can you believe? Pulularam aí posts nos canais oficiais de RuPaul's Drag Race e também já está começando a reverberar aí nos veículos de notícia. Eu encontrei na Variety uma nota dizendo que Secret Celebrity Drag Race será um trio de celebridades por semana, abrindo seus corações e mentes para o poder transformador do drag. Alguém devia atualizar esse press kit, porque é o mesmo press kit que eles usam faz uns 5 anos. E assim, obviamente que em inglês é tudo gênero neutro, mas acho que já dá a entender que todas as celebridades serão homens, certo? Bom, pelo que a RuPaul vive dizendo, né? Se tiver uma mulher, são 3 mulheres. Só vai competir mulher com mulher e homem com homem, porque senão é injusto. Isso não é injusto, mas pelo que a gente viu no promo, serão homens, aparentemente. Nem ideia. Enfim, depois de receber a ajuda das queens nessa missão, os participantes vão competir em desafios e apresentar looks na passarela. No final de cada episódio, uma das 3 celebridades vai ganhar o título de America's Next Celebrity Drag Race Superstar, Puta que que é pariu. cada vez maior essa porra, e vai ganhar também um prêmio em dinheiro para doar para uma instituição de caridade da sua escolha. Ah, pelo menos isso. Pelo menos isso. Nos mini promos que a gente viu disponíveis aí já nos canais sociais de RuPaul's Drag Race e da VH1, nós vimos queens como Asia O'Hara, Alyssa Edwards, Trinity the Tuck, Trixie Mattel, Bob the Drag Queen e Monet Exchange. No Twitter de RuPaul's Drag Race foi divulgada a lista completa de queens que participam aí dessa presepada. Além dessas que eu falei, teremos também Monique Hart, Miss Vandy, Kim Chi e Nina West. E como elas estão sempre em trio, né? Então corrobora aí com o que a Variety falou, que vai ser um trio de celebridades, e aí cada queen deve ficar responsável por uma celebridade. Sim. Isso me deixa preocupado, porque essa estrutura, essa parte, não é da estrutura, é idêntica a Drag You. Pra mim, é tudo Drag You. É exatamente igual. Gente, chama Drag You. rebrand isso. Eu tenho que apresentar você. É um rebrand de Drag You, só que agora é com pessoas famosas e não desconhecidos, porque percebemos que as pessoas cagam pra desconhecidos. Sim. Bom, até aí tá tudo exatamente igual a Drag You. O que é um pouco diferente, pero não muito, é que o resto da estrutura é basicamente igual a Drag Race. É a mesma workroom, é a mesma runway, é o mesmo painel de jurados. Quando eu digo painel, painel físico, e também de pessoas, né? É Michelle Visage, Carson Kressley, Ross Matthews. Não tenho informação se haverá jurados convidados, mas pelo que a gente viu, pelo menos um deles vai ser só essas 3 pessoas, mais a RuPaul. RuPaul montada, porque no Drag You ela não se montava. Então, o resto da estrutura parece ser exatamente igual, com a diferença de que, não sei novamente se em todos, mas deve ser em todos, há plateia ao vivo também. Outra coisa que chama também bastante atenção é como esse spin-off vai ser veiculado. Vão ser 4 episódios, então no total serão 12 celebridades. Ele vai ser exibido na VH1 também às sextas-feiras. E ele vai ser ensanduichado. Ele vai ficar entre o episódio da Season 12 e entre o Untucked referente ao episódio da Season 12. Ou seja, não faz sentido algum. Eles querem empurrar esse episódio, e eu acho que também pode ser um teste do Untucked. Do tipo, se a gente
tirar o Untucked colado ao episódio, alguém ainda se importa com ele? Nossa. As pessoas não estão se importando nem colado Ué. no episódio, imagina. É um teste de audiência, né? Mas eu tenho uma teoria muito louca de conspiração aqui. Eu tenho a minha própria teloria sobre o sanduíche. Conte. E se, como vão ser só 4 episódios, tá sendo divulgado como an special 4-week event, né? Ou seja, um evento especial de 4 semanas. Será que, na verdade, o Celebrity Drag Race acontece ao mesmo tempo que a temporada 12, no sentido de interação, e que foram gravados ao mesmo tempo nessa altura, e que o Untucked vai ser um Untucked combinado de Season 12 e Celebrity Drag Race? Olha, pra mim Porque, faz sentido terem gravado ao mesmo tempo. Eu não sei se o Untucked seria junto. Sim, é porque eu não sei, eu consigo imaginar que isso poderia até ser possível do ponto de vista de produção mesmo, de tipo de viabilidade. Mas eu não sei pensar como exatamente isso seria possível. Mas eu acho que eles terem gravado ao mesmo tempo é bem possível, porque, né, a RuPaul se Aproveitar a monta só estrutura, naqueles 2 meses ali do ano, e é isso. Se não for nessa época, já era. Não, e aproveita tudo, aproveita estrutura, aproveita equipe. Aproveita estúdio, aproveita tudo mais. Uma coisa que eu pensei, ele começa dia 24 de abril, certo? Uhum. Então ele vai acabar, a temporada ainda vai estar rolando? Ele vai acabar mais ou menos no dia 22 de maio, que é também quando supostamente a temporada 12 deveria acabar. A temporada 12 deve acabar entre 22 e 29 de maio, se eles conseguirem fazer um episódio final, né? Tem isso. E no dia 5 de junho já está prevista a estreia do All Star 5 na Showtime. Então, por que eu digo isso? Porque aí vem uma outra teoria. Será que isso estava planejado para ser exibido em algum momento mais pra frente, porém eles enfiaram aqui por conta da impossibilidade de gravar a final, e do tipo, vai rolar uma mensagem do tipo, ó, galera, a final a gente vai gravar no final de 2020, quando rolar. Quando der. Então, por enquanto a temporada tá nesse ato, vocês sabem quem são o top 4 é esse, mas fica aí com esses programas meio que de, tipo, consolação, sabe? Olha, eu acho que é foda, porque na situação que tudo está, eu não acharia impossível. Eu só acho pouco provável que eles vão segurar uma final para ser feita e transmitida 6 ou 8 meses depois. Mas a minha questão aqui, na verdade, é: se essas datas realmente batem, eu ainda aposto numa interação entre os 2 programas. Em um crossover. Isso seria muito interessante, Cairo. E justificaria isso, né? Porque até o momento ninguém entendeu por que isso vai acontecer agora. Lá nas nossas discussões conspiratórias no grupo de apoiadores do The Libraries Open no Telegram, o que a gente discutiu hoje é, bom, se isso está relacionado de alguma forma às mudanças que estão acontecendo aí em grades de programação e etc., causadas pela Covid-19, se tem a ver aí com esse lance da gravação da final, como acabamos de falar, ou até mesmo de alguma forma relacionado aí aos problemas com a Sherry Pie, que causaram uma série de recortes e reedições e afins da temporada, e se isso de alguma forma pode estar, ou qualquer um desses fatores pode estar de alguma forma impactando nos números de audiência do programa também. Porque ainda que supostamente as pessoas estejam seguindo orientações de isolamento e ficando em casa e consequentemente assistindo mais TV, ainda assim os números de audiência dos episódios de Drag Race, de acordo com a Wikipedia, não mostram nenhuma alteração significativa. Uma coisa que a gente debateu lá, inclusive beijos pra Duda, pra Jean, pra Gui, pra todo mundo que confabulou com a gente lá, é que eventualmente Drag Race pode ter batido o seu teto de audiência, como também não está mais chegando nesse teto. A curva de audiência de RuPaul's Drag Race está sendo achatada, louca.
Ou tem uma outra coisa também que a gente já viu aqui no Brasil, inclusive com séries da Globo, por exemplo. Séries e filmes que estavam prontos, filme pra TV, né, ou série e tal, que estavam prontos, mas estavam agendados para serem exibidos mais pra frente, estão sendo exibidos agora. Porque assim, as pessoas vão estar em casa. A gente tem duas opções. A gente repete conteúdo que as pessoas já viram, o que no caso dos streamings, por exemplo, não faz diferença, porque a temporada tá lá. Mas assim, a gente adianta isso e solta antes, mesmo que a gente não tenha tempo de fazer um plano de marketing, de lançamento direito para isso. Mas ocupa a grade e aproveita a audiência, né? Com uma coisa inédita ou fica passando reprise. Porque isso também é uma coisa. Do tipo, por exemplo, eu não sei se vocês repararam, quem aí acompanha a Globo, seja por causa do BBB, ou seja porque assiste naturalmente e tal, a Globo fez um investimento muito grande em séries no Globoplay, para que as pessoas, depois que acabasse o Big Brother, não cancelassem o Globoplay, porque é a única época que essa porra tem assinante, né? Só que assim, basicamente, toda semana estreia uma série que a gente pode gostar ou não, mas uma série gigantesca no Globoplay. Que, em termos de marketing, a não ser que você tenha muito conteúdo, tipo Netflix, não faz sentido você estrear suas melhores séries, seus trunfos, um depois do outro. Você estreia um, depois você estreia o outro, mas tá todo mundo lançando absolutamente tudo que tá na gaveta, porque assim, nesse momento que você não vai conseguir produzir nada novo, não faz muito sentido você guardar coisas na gaveta. É melhor aproveitar a audiência que tá em casa e colocar coisa inédita. Pode ser. Pode ser a VH1 meio que pressionando, tipo, galera, isso tá gravado, mas não vai dar pra segurar até setembro ou outubro, não, lança agora. Tem um outro bafo aí também, só que primeiro, para poder elaborar melhor minha teoria, eu preciso fazer uma pergunta, que eu realmente não me lembro. RuPaul's Drag Race foi renovado para a 13ª temporada pela VH1? Se foi renovado, então nessa notícia da renovação tem emissora, porque quem renova não é a produtora, é a emissora. É a emissora, então foi a VH1 mesmo. Porque eu fiquei pensando nesse bafo do All Stars pela Showtime, se talvez a veiculação desse Celebrity X aí, que eu já esqueci o nome, como é que é? Secret Celebrity Drag Race. Se não seria o parting ways definitivo com a VH1, tipo... Ó, eu tô lendo aqui a notícia, inclusive no site do Draglicious, beijo pro Draglicious, foi renovado pra 13ª, mas não tem nenhuma citação a canal, então continua onde está. Bom, gente, a única certeza que eu tenho aqui, também trazida pela Variety, creio que deve ser real, deve vir de press release, sei lá, é que a gente comentou que caralho, eu vivo esquecendo o nome. Secret Celebrity Drag Race vai ser ensanduichado. Ele vai passar depois do episódio regular da temporada 12 e antes do Untucked. O que eu não comentei é que, de acordo com os horários divulgados pela Variety, esse Celebrity Drag Race, Secret, whatever, ele ocupa uma grade de 1h30, o que significa que o programa tem 1 hora de duração. Uou. Ou seja, a grade ocupada por RuPaul's Drag Race nessas 4 semanas será de 3h30. Uau! 3h30. É 1 hora de episódio de Season 12, 1 hora de Secret Celebrity e meia hora de Untucked. O episódio, né? Uhum. Só que a grade com os comerciais, tudo, juntando tudo, vai e ser 3 o que mais horas. tem na VH1 é comercial. Vai ser 3h30. Uau! É isso. E o The Libraries Open que lute, amores. E a Lunática que lute. E a Dakota que lute. E o Muniz que lute. Até o momento, The Libraries Open não pode se pronunciar sobre como vamos como vamos lidar com tudo isso, né? Mas a gente vai ter que decidir isso logo, então assim que a gente decidir, a gente conta pra vocês. E os eventos online com drag queens continuam. O Digital Drag Fest vai trazer aí no dia 19 de abril o Snatch Game Day, com participações de Jinx Monsoon como Little Edie, Alaska como Mae West, Trinity the Tuck como Caitlyn Jenner, Nina West como Joanne Worley, Alexis Michelle como Liza Minnelli, Sharon Needles como Michelle Visage
e Bag Chips como Margaret Thatcher. Então, se você quiser acompanhar este super evento, os ingressos estão disponíveis em digitaldragfest.com. Já a nossa amada The Vixen leva o seu Black Girl Magic para o Twitch no dia 15 de abril, com participações de Dida Ritz, Shea Coulee, Maxi Glamour, Saint Lucia, Vinegar Strokes e muitas outras queens. Você pode assistir lá em twitch.tv/blackgirlmagicdrag. Posso dar uma dica? Hum, Pra quem for assistir o Black Girl Magic no Twitch, o Twitch tem uma ferramenta que é o sub, né? Que é tipo a inscrição. Que você dá um dinheiro pro canal mensal. olha só. E quem tem Amazon Prime tem um sub gratuito. Porque normalmente o sub é $5. Só que se você tem Amazon Prime, você pode dar um de graça. Então, se você tiver Amazon Prime e não tiver o seu sub da Twitch usado em nada, loga lá e dá 5 pau pras meninas. Arrasou. E creio que deve ter aquelas possibilidades de dar tips durante o programa também, né? É porque esse é como se fosse um crowdfunding que você dá pra canal, né? Todo mês você tem que ir lá e retornar. Só que pra quem tem Amazon Prime é de graça. Entendi. E assim, gente, eu falei só esses nomes porque são nomes que todos conhecemos e estamos familiarizados e tal. Mas nessa edição aí online do Black Girl Magic, acho que tem por baixo, assim, umas 30 queens. Então, com certeza vai valer a pena. Vale a pena dar uma força aí para todas as meninas, né? E a World of Wonder tem se movimentado bastante aí, no sentido de viabilizar suas atrações nesse momento. Na semana passada vocês falaram sobre o streaming do Work the World, mas o que tá rolando também é que Trixie e Katya e a Alyssa Edwards agora têm versões de seus programas em podcast. Então você pode ouvir o Alyssa Secret, porque, enfim, creio que deve estar sendo mais viável produzir esses programas só em formato áudio. Então, tem aí essas opções. Além também de painéis virtuais da DragCon. Então, bastante coisa pra gente consumir aí nesse momento de quarentena. Seguindo agora para outro momento escândalo aí do, do Greg Reyes e do Notícias Quebrando. Nas últimas semanas, a gente tem ouvido falar muito sobre uma pessoa chamada Florence DeLee, que é um fashion designer de Nova York e também uma drag queen, que tem produzido aí looks para várias e várias queens desde a 9ª temporada de RuPaul's Drag Race até a atual, inclusive também All Stars, e basicamente sempre aí queens de Nova York. Já fez looks para Aquaria, já fez looks para Scarlet Envy, Sasha Velour, Alexis Michelle, Bob the Drag Queen. Eu tô rolando o feed aqui do Instagram e dropping names. Brita, bastante gente que já passou por Drag Race. Florence já fez aí vários looks icônicos que nós acompanhamos nos últimos anos. E mais recentemente, Florence também ficou aí conhecido pelos looks produzidos para Sherry Pie, que foi desclassificada da temporada, como todos sabemos, mas os looks continuam lá aparecendo. Florence mais ou menos, né? Mais ou menos, esse que é o ponto da notícia, inclusive. E Florence continua postando os looks em seu Instagram. E quando o Sam, por exemplo, posta os looks pra gente comentar no episódio, Sam sempre marca a Florence e não a Sherry Pie. O fato é que no episódio da semana retrasada, no episódio do dia 3 de abril, na passarela Frozen Eleganza, a passarela da Sherry Pie foi sumariamente cortada do episódio e a gente só viu ali bem pouquinho do look quando ela estava sendo julgada, ou os momentos de Untucked em que não tinha como não enquadrar ela, né, e aparecia um pouquinho assim do look. Só que o fato é que Florence ficou bastante chateada com esse fato e postou o seguinte story no seu Instagram. Incrível. Agora o meu trabalho nem pode ser visto mais na runway. É sério? É assim que vocês querem fazer esse corte, VH1 e World of Wonder? Ótima maneira de fuder com os artistas que fazem do seu show
pelo menos um pouquinho assistível. Fodam-se. Tá errado? Não tá. E aí, o interessante também nas discussões do subreddit de RuPaul's Drag Race lá no Reddit é que muita gente comentou sobre talvez a possibilidade da runway ter sido sumariamente cortada, porque talvez a Disney tenha feito algum tipo de intervenção pelo fato de ter lá a relação com Frozen, né, e afins. Enfim, entre outras discussões interessantes aqui, mas esse lance da Disney parece ter se tornado uma teoria bastante factível até. Como nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, dia 10, antes do episódio Madonna de Unauthorized Musical, a gente não sabe se a passarela da Sherry Pie foi cortada novamente. O fato é, Florence ficou puto, acho que com bastante razão, e enfim, vamos acompanhar o trabalho dele, porque coisas que acontecem na vida, né? Se não fosse essa polêmica com a Sherry, como eu não sigo muito o trabalho dos artistas e dos designers que fazem looks de queens, talvez eu não teria sabido da existência dele. Sim. Ainda que, olhando aqui o Instagram, eu fiquei chocado que vários looks maravilhosos que a gente já viu foi ele que fez, foi ele que criou. Inclusive, Florence, um beijo e me liga, viu? É o que a gente falou no nosso episódio, né, da semana passada de Drag Race. É um desrespeito a ele. Da mesma forma como eles têm a mensagem de que vamos exibir a temporada como ela foi gravada em respeito às queens, e o respeito às outras pessoas, sabe? Onde fica. Então, sei lá, gente, se não quer associar a imagem da cara da Sherry Pie com o programa, bota um blur na cara dela. Mas eu tô falando muito sério. Coloca o filtro da primeira temporada. Bota um blur na cara dela e tira o áudio da RuPaul falando, sabe? Mas assim, pessoas trabalharam nisso, isso é a vitrine de pessoas. É um desrespeito do caramba você fazer isso. Vamos ver como isso vai ser conduzido ao longo do resto da temporada, né? E a última coisa que eu quero falar hoje, gente, as notícias estão ficando um pouco escassas, tá? Porque, enfim, as pessoas não estão saindo muito, né? Inclusive as drags, então a gente basicamente está falando de coisas que elas estão fazendo online e afins. Mas na real, o que eu quero trazer agora para encerrar o Drag Race é algo que a gente também comentou, a Dakota trouxe isso pra gente no último episódio do The Library is Open sobre o Snatch Game, que foi eu não sei nem classificar, é quase um rant da Patricia Quinn sobre a performance de Aiden Zane no Snatch Game, que inclusive ela desmascarou o Aiden Zane dizendo que nem conhece essa pessoa. O fato é que a Patricia Quinn publicou um statement, né, uma declaração sobre o que aconteceu no episódio do Snatch Game. Eu vou ler bem rapidinho aqui alguns trechos dessa declaração. Sou atriz desde que cheguei de barco da Irlanda do Norte em Londres há quase 60 anos, sem um centavo, porque queria atuar. Eu nunca me interessei por drogas. No que diz respeito à minha memória, fui recentemente aplaudida no palco por minhas recordações nítidas sobre como foi filmar The Rocky Horror Picture Show. Fiquei lisonjeada por um jovem querer me retratar em um popular programa de TV. Infelizmente, é aqui que o lisonjeio termina. Eu não esperava ser descrita como uma velhinha doida ou retratada como uma pessoa que tomou muitas drogas. Na verdade, estou fazendo um filme novo ainda esse ano e ansiosa por isso. Não haverá drogas no set. Bem, não de mim, pelo menos. E ela diz que gostaria que a Aiden tivesse tido a atitude, né, cortês de avisá-la que ela seria retratada antes da performance. Talvez eu até pudesse ter dado a ela uma dica ou duas do que dizer no show. Espero não ser associada a esse programa de TV novamente. Desde a minha interpretação até a zombaria do distúrbio neurológico de Katharine Hepburn, achei o programa de mau gosto. Quero agradecer aos meus fãs de Rocky Horror que foram incríveis e mostraram um apoio esmagador. Eu não poderia pedir uma base de fãs melhor. Não conheço Aiden, mas não desejo a ela a tristeza ou angústia que senti nos últimos dias. E assim encerramos o Drag Race. Oh my fucking God. Eu queria agradecer a Patricia Quinn por concordar comigo que a Katharine Hepburn foi ridículo. Obrigado. Beijos, Patricia Quinn. Uma grande rainha há quase 50 anos. Sim.
Então, depois desse momento Manicômio Greg Race, nós vamos para o Manicômio Brasil S.A. com uma só nota, que está relacionada a uma notícia internacional que o Telo falou sobre semana passada. Eu não sei se vocês lembram, mas os Estados Unidos fizeram uma alteração aí nas suas regras em relação à doação de sangues e eliminaram, pelo menos temporariamente, durante a pandemia do coronavírus, as restrições a homens gays sexualmente ativos nos últimos 12 meses para poderem doar sangue. Pois bem, graças à repercussão dessa notícia, o Ministério da Saúde do Brasil teve que soltar uma nota de imprensa dizendo que sim, no Brasil se manterão as regras atuais, que é basicamente proibindo homens gays que são sexualmente ativos nos últimos 12 meses de doar sangue, mesmo que eles tenham admitido que os estoques dos bancos de sangue estão muito prejudicados por causa da pandemia do coronavírus. Então é basicamente isso, gente. A nossa esperança é de que o governo brasileiro ia fazer a mesma coisa que o governo norte-americano, apesar de todo o aspecto de hipocrisia da coisa toda, não vai ocorrer. Continuaremos na mesma. Vamos esperar até quando? Porque quando os bancos de sangue se esgotarem, talvez aí eles vejam que isso é uma grande estupidez. Enquanto isso, pastores e líderes religiosos, pentecostais, neopentecostais, cristãos tradicionais, enfim, continuam a convocar as pessoas para cultos ao redor do Brasil inteiro, inclusive dizendo que a cura do coronavírus já estava prevista na Bíblia e é a cloroquina. E assim a gente encerra este rápido e rasteiro meteórico Manicômio Brasil de hoje. Mas não menos letal. Para finalizar, então, mais dicas de cultura, continuando a onda de liberação de conteúdos online. A plataforma Bombozilla, que é uma plataforma colaborativa de streaming inclinada para a esquerda e que divulga principalmente documentários, acabou de disponibilizar o seu catálogo inteiro de forma gratuita, e isso nos interessa porque dentro do catálogo do Bombozilla estão disponíveis 31 documentários de temas relacionados à comunidade LGBTQ. Olha só. Ao todo, a plataforma reúne cerca de 500 documentários produzidos de maneira independente, cujos temas principais são justiça social e luta por direitos sociais. A maior parte desses filmes é produzido no Brasil, mas também há documentários internacionais com destaque aí para conteúdos produzidos no resto da América Latina. Entre os 31 títulos relacionados à comunidade LGBT estão Transbaixada, O que te torna viril, Rebeca e Dami Candoli. Então, nós vamos deixar o link para o Bombozilla aqui na descrição desse episódio e também vamos divulgar nas redes, porque esse é o tipo de conteúdo que nós só teremos acesso se fôssemos a festivais, não é? Assisti-los. Como agora não está rolando, amores, bora entrar lá na Bombozilla e arrasar e aproveitar para conhecer também coisas novas e fora da curva, né? Eu acho que é um ótimo momento para isso. Então vamos lá no Bombozilla. E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do LGBTQ Nation, do Observatório G, do Gay Blog Brasil, da Variety, do Twitter da VH1, do Instagram de RuPaul's Drag Race, do Instagram da PEG Festival, do Instagram da The Vixen, do subreddit de RuPaul's Drag Race e do knews.com.australia. Indicações, amores. Então, gente, seguindo aí essa linha de eventos online, etc., tem um monte de gente fazendo lives legais e shows e afins. Quem também tá fazendo isso e dentro do Digital Drag Fest é o John Cameron Mitchell, que é bastante conhecido aí por todo mundo por ter feito Hedwig and the Angry Inch. Então, ele também tá participando fazendo diversos live streamings aí. Infelizmente, não vai. Esse específico que vai acontecer, próximo, na verdade, que vai acontecer, já vai ter passado quando esse episódio for ao ar, porque ele vai acontecer, ou melhor, aconteceu no domingo. Mas o John Cameron Mitchell tá sempre fazendo coisas aí online, não só necessariamente com músicas de Hedwig, mas também de outras coisas maravilhosas, como Ramones, T-Rex, Neutral Milk Hotel, enfim.
John Cameron Mitchell sempre muito maravilhoso, então fiquem de olho no Instagram dele, que é John Cameron Mitchell. E também lembrando que ele tem um podcast de storytelling, que é o Anthem Homunculus, que também está disponível aí pelas plataformas agora, eu acho, porque antes estava disponível só num serviço específico lá, que eu esqueci completamente o nome, mas acho que agora está liberado. Então, fiquem de olho aí nas coisas que o John Cameron Mitchell faz, porque ele é simplesmente maravilhoso, ponto. Então, a minha dica vai ser uma dica para conhecimentos, que é o seguinte. É uma plataforma um pouco sem acesso para todo mundo, mas assim, se você tem um inglês bom, ou se você consegue ler pelo menos com legenda, o Pluralsight, é pluralsight.com, o site é tipo divisão, é SIGHT, pluralsight.com. É um site que tem vários cursos envolvendo tecnologia, tem desde programação até ferramentas de 3D, tem ferramenta de, acho que tratamento de som também, tem vários cursos. E eles estão, por conta do coronavírus, eles estão fazendo o mês de abril completamente gratuito para qualquer pessoa que fizer o cadastro no site. Então você entra lá, faz o seu cadastro, você pode fazer qualquer curso deles gratuitamente. E eles têm uma ferramenta bem legal que chama Path, que é do tipo, você entra lá e vê, porque são meio que caminhos de conhecimento. Ao invés de você procurar um curso específico, porque eles vão ter vários cursos que são nessa área, você procura, sei lá, eu quero ser engenheiro de som, por exemplo, ou eu quero ser game designer. E aí você faz no PEF vários cursos, desde iniciante até avançado, daquela mesma profissão, coisas que interessam aquela profissão. Então, às vezes, você vai fazer um curso que é de software, às vezes você vai fazer um outro curso que é de um programa específico, sei lá, um 3D Max, alguma coisa assim. Só que ele junta tudo numa coisa só, fazendo esse caminho para você aprender. Eu estou fazendo cursos lá e a plataforma é bem legal, os cursos são legais e recomendo a todos que façam seu cadastro lá, que é completamente gratuito, você não precisa colocar cartão, não precisa colocar absolutamente nada, você entra lá e faz. Então, pluralsites.com. Bom, a minha indicação, na verdade, também tem a ver com quarentena e coronavírus. O Globosat Play, que reúne aí numa plataforma acessível online vários conteúdos dos canais Globosat, começou a liberar alguns dos conteúdos para acesso aberto. 2 desses conteúdos estão especificamente na seção do Canal Brasil e são filmes com temática LGBT nacionais de altíssima qualidade que quem ainda não teve a oportunidade de assistir deve aproveitar esta. São os seguintes filmes: Sócrates, que é um longa produzido nas cidades de Santos e São Vicente pelo Projeto Queiro. É um filme absolutamente incrível, que eu tive o prazer de assistir aqui em Portugal, nos meus primeiros meses aqui, e que arrebatou festivais aí ao redor do mundo, e é realmente maravilhoso. Sócrates, vou repetir o nome do filme, e também o já clássico Tatuagem, entrou na semana passada nessa leva de filmes que o Canal Brasil está liberando para conteúdo aberto na internet. Então vão lá no Globosat Play, na parte do Canal Brasil, e procurem Sócrates e Tatuagem, que são 2 filmes de temática LGBT brasileira feita pelo cinema independente do Brasil e que valem totalmente a pena serem assistidos. São 2 filmes com vibes completamente diferentes, mas muito bons. E, bom, eu tive o prazer de assistir os 2 no cinema e eu reassistiria, sinceramente, porque são filmes muito, muito, muito bons. Então, vão lá, aproveitem! E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso canal no YouTube, youtube.com/The Libraries Open Podcast, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e no feed para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido e também no Spotify. E se você quiser contar pra gente qual celebridade você está louco pra ver no Celebrity Secret, RuPaul's Drag Race, XYZ Turbo Arcade Mode, você pode mandar um e-mail pra gente para contato@thelibrariesopen.com.br e também entrar no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e deixar lá o seu comentário. Lembrando sempre que agora a gente tem um canal no YouTube, youtube.com/The Libraries Open Podcast, e no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, TLIO
podcast. E além disso, se você quiser ajudar esse projeto a continuar acontecendo e crescendo, entre lá em apoia.se/The Libraries Open. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Libraries Open, comentando mais um episódio de RuPaul's Drag Race, temporada 12. Vamos ver como é que vai ser essas Madonna aí, hein? E será o musical da Madonna. Então, nós não assistimos o episódio ainda, então vocês realmente só vão saber o que nós achamos se estiverem no nosso YouTube, em youtube.com/The Libraries Open Podcast, para acompanhar ao vivo com o chat a nossa festinha aí com o terceiro episódio, não é? Na história de Drag Race, que será temático da Madonna. Vamos ver. Vamos ver. É isso, amores. Beijos e até daqui a pouquinho. Beijos! Beijinhos! Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlil um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, amores! Rafa Bibi, Sam, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Salles. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/The Libraries Open, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Libraries Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.